As coisas que perdemos pelo constrangimento e como isso silenciosamente acaba com a nossa vida. Você queria, mas nunca morou fora. Nunca buscou sua verdadeira paixão. Nunca teve um corpo do qual você realmente se orgulhasse. Você queria, mas nunca viveu. Tudo por medo do futuro e do que pensariam de você. Tu não percebe o quanto a vergonha te afeta até tu ver a quantidade de coisas que tu deixou de viver por conta dela. A gente já tá em maio e mais um ano tá passando voando. E a essa altura do campeonato a maioria de nós já recusou uma pancada de convites simples ao longo do ano. E a gente evita de ir em jantares, shows, convites simples, a gente evita conversas, não por a gente estar ocupado demais, mas por medo de parecer tolo. A verdade é que o constrangimento controla muito mais a nossa vida do que a gente imagina. E a gente encara ele como algo perigoso, algo a ser evitado, quando na verdade ele é a porta de entrada para aquela vida extraordinária que a gente sonha tanto em viver. Eu definitivamente cheguei a essa conclusão quando eu tava voltando pro Brasil depois de passar 2 meses viajando sozinho pela Europa no início do ano passado. Eu já tava acomodado no avião, com destino a Guarulhos, quando eu olhei pra janela e comecei a refletir sobre todas aquelas histórias e experiências insanas que eu vivi naqueles 2 meses absurdos. Naquele momento, eu entendi que essa viagem só se tornou tão extraordinária pelo fato de eu ter me permitido viver experiências completamente fora da minha zona de conforto, superando qualquer sentimento de medo, constrangimento ou vergonha. Nos primeiros 30 minutos em solo europeu, eu conheci uma pessoa que mudou completamente o rumo da minha viagem, que por sinal não tinha um rumo bem definido. Assim que eu cheguei no hostel, eu entrei no quarto e fui organizar minha mochila, que era tudo que eu tinha comigo, até porque a minha mala de verdade tinha ficado presa em Zurique e eu fui receber ela 4, 5 dias depois. E segundos depois, alguém abriu a porta do quarto. Era um belga que também tinha acabado de chegar em Lisboa. A gente trocou uma ideia rápida, a gente se apresentou, e como tava ficando tarde, a gente resolveu sair pra jantar juntos. Eu, meu amigo brasileiro e esse moleque que a gente tinha acabado de conhecer, chamado Bo. A gente passou a noite toda conversando, tomando vinho, dando risada e contando um pro outro como é que funcionavam as coisas nos nossos países. E talvez a única coisa que eu jamais imaginaria que fosse acontecer, aconteceu. A primeira pessoa que eu conheci na Europa mudou completamente o destino de toda a minha viagem. Como ainda era o primeiro, segundo dia de mochilão, eu e meu amigo a gente não tinha planejado tantas coisas, a gente tava meio à deriva, sem rumo. E foi nesse momento que a gente falou, cara, vamos ingressar no roteiro do Bo. E a partir disso, a gente conheceu boa parte da costa de Portugal, talvez alguns lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida, lugares que eu me apaixonei, e no meio do caminho a gente conheceu também pessoas incríveis que foram responsáveis por histórias sensacionais. Depois dessas primeiras semanas em Portugal, eu passei por mais 5 países, mais de 20 cidades, e eu vivi experiências que eu jamais vou esquecer. Inclusive fui pra Bélgica e visitei o Bo na cidade natal dele. Eu hospedei na casa dele, conheci a família, os costumes do país e vivi uma experiência de vida real num país completamente diferente do nosso. Foi aí que a minha ficha caiu. O constrangimento é uma das piores desculpas pra gente perder oportunidades na vida. A gente deixa ele ditar nossas escolhas muito mais do que a gente admite. A gente não faz perguntas em reuniões porque a gente tem medo de parecer estúpido. A gente não dança em casamentos e em festas porque a gente tem vergonha do que as pessoas vão pensar. A gente não vai atrás das pessoas e oportunidades que a gente tanto deseja porque a gente tem medo de ser julgado e rejeitado. A vergonha não é fatal, nem mesmo permanente. Ela é passageira, como um frio na barriga, uma pontada momentânea. E do outro lado dela tá tudo aquilo que a gente sempre almeja. Alegria, conexão, crescimento, descoberta, novidades, vida. Foi naquele avião, voltando pro Brasil, que eu entendi que eu tinha acabado de viver uma das melhores experiências da minha vida, com 19 anos de idade. Não só pelos países que eu passei ou por ser jovem demais, mas por tudo aquilo que eu vivi naqueles lugares. Pela constatação de que tudo aquilo poderia não ter acontecido por medo, vergonha, conforto. E pra quê? Pra me proteger do futuro e do que pensariam de mim? Porque se tem alguma coisa pior do que o constrangimento, é o arrependimento. Quantas vezes a gente troca uma lembrança única da nossa vida por um momento de falsa segurança? Então aqui fica meu desafio. Da próxima vez que tu estiver prestes a dizer não por vergonha, diga sim. Sai de casa, compra a passagem, vai sozinho, se arrisca a ser visto. A vergonha não é o inimigo e tudo o que tu deseja tá te esperando logo além dela. A vida é boa demais pra viver com o pé atrás. Se joga.